Fala pessoal, olha eu aqui de novo, eu, Jefferson Vieira, mais uma vez do canal Amigos na Palavra, para trazer, como sempre, um devocional, uma palavra que pode abençoar o teu dia de hoje. Por isso eu trouxe com esse tema hoje, gente. A gente passa por tantas coisas na nossa vida, a gente passa por situações, provas, coisas que a gente precisa passar. E por que a gente precisa passar? Por que quando chega no dia de amanhã já existe algo que a gente precisa passar e assim se permitir viver aquela situação e pensar assim, cara, por que isso aconteceu? Por que foi necessário eu viver, olhar, observar, ter que passar por esse processo para que eu conseguisse chegar nesse resultado? Por isso eu gostaria muito que você ficasse comigo nos próximos minutos, porque eu creio que o vídeo de hoje pode te amadurecer. É exatamente essa palavra que eu quero esclarecer hoje e creio que em nome de Jesus o Senhor pode falar ao teu coração. Vamos lá? Roda a vinheta. E antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Vamos lá, aproveita o momento agora para ativar o sininho de notificação e ser o primeiro a receber nossos vídeos. E no final, deixa o like, deixa o joinha, porque ele é muito importante para a evolução e a construção desse canal. Por isso, cremos que você pode sim compartilhar essa mensagem para que outros possam ser alcançados. Mas o texto que vamos ler hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13. Um texto muito conhecido, parte da história de Davi, que diz assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este. Levante-se, unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Por que eu trouxe esse texto? Muitos já conhecem a história de Davi. Davi se torna rei de Israel, um personagem muito importante na história bíblica, na história que Deus escreveu através da sua palavra. E Davi se torna rei de Israel. Mas antes disso acontecer, a gente sabe que ele passa por um momento que ele mata Golias com a pedra. Só que antes disso tudo, Samuel foi na casa de Jessé, que era pai dele, para ungí-lo como rei. Naquele dia que Samuel entra na casa dele e unge ele como rei, naquele dia, a gente pode dizer assim, que naquele dia, a partir daquele dia já existia a promessa, estava tudo certo, ele seria rei de Israel. Só que para isso concretizar, para que chegasse no estágio de ele realmente ocupar o trono, ele precisava fazer algo que era importantíssimo, imprescindível, e tem tudo a ver com o que eu quero dizer hoje: amadurecer, gente. Às vezes a gente passa por algumas coisas na nossa vida e a gente acha que foi por acaso, ou foi porque o próprio Tinhoso queria trazer algum desconforto na nossa vida, ou quando passamos por alguma coisa a gente acha que a culpa é nossa, ou porque quando a gente viveu aquela situação foi porque Deus queria. Tudo isso é possível. Tudo isso pode ser uma resposta para aquilo que nós estamos vivendo talvez hoje. Alguma coisa desconfortante que nós estamos vivendo hoje. Mas eu queria refletir com você. Quantas das vezes você passou por essas situações e você no final disse assim, cara, eu pude amadurecer um pouco mais em relação àquele assunto. Ou aquilo te fez amadurecer para outros assuntos relacionados na tua vida. Eu lembro por um momento conversando com alguns amigos, pessoas, familiares também, que falando sobre trabalho e até mesmo agora com a minha filha, eu lembro que todo mundo falava assim, Jefferson, dorme agora, porque lá na frente tu não vai conseguir dormir não. Então na teoria eu já sabia que eu ia ter que passar por algumas complicações, porque eu precisava acordar cedo, estar ali junto com ela precisa de muita atenção, é um neném recém-nascido. Só que na prática é muito diferente. E a gente percebe o quanto a gente precisou passar por isso na prática para a gente poder amadurecer. Então existem coisas na nossa vida que a gente vai viver que é simplesmente para a gente amadurecer, para que a gente consiga alcançar algo lá na frente.
A gente costuma dizer que coisas ruins, situações ruins que acontecem na nossa vida são como provas, né? São testes que a gente precisa passar para que a gente consiga conquistar coisas maiores. Então, assim, se você deseja algo grande, se você sonha com algo grande, se você tem lutado, orado, pedido ao Senhor, se preparado para isso, pode ter certeza que sempre vai haver situações para te fortalecer e te amadurecer. Eu creio que muitas situações que talvez você tenha passado te fizeram amadurecer a ponto de começar a confiar mais em Deus, compreender que Deus é mais vivo e eficaz do que antes de você ter passado por essas situações. Por isso eu quero te encorajar a não resmungar quando estiver passando por um deserto, que talvez seja lá que você vai conhecer a Deus e talvez seja lá que a tua caminhada vai amadurecer muito mais do que seria sem ela. Então essa é a palavra que eu tenho para te abençoar hoje. Valeu, galera.